Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no áudio anterior, no capítulo 2, no verso 12. E diz assim a palavra do Senhor, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O apóstolo Paulo, ele continua trazendo à igreja de Éfeso a sua real situação antes de Cristo. Então, quando o apóstolo fala naquele tempo, ele está falando nesse tempo sem Cristo, nesse tempo antes do Evangelho chegar à cidade. E não quer dizer de maneira nenhuma que os efésios não fossem religiosos. Se tu acompanhar no livro de Atos, no capítulo 19, tu vai ver que a cidade de Éfeso, ela era uma cidade religiosa e quem sabe fosse o centro religioso de toda a Ásia Menor. Então, porque desde Éfeso o Evangelho chegou em toda a Ásia, mas Deus fez algo maravilhoso. Quem sabe essa cidade fosse o centro religioso daquela época. Mas a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 19, no verso 11, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E diz que, no verso 17, diz, e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu um temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. No verso 20 diz, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então, era uma igreja que surgiu através do ministério do apóstolo Paulo, em que Deus se manifestou de maneira maravilhosa nessa cidade. A palavra de Deus cresceu poderosamente, mas era uma cidade religiosa. Era um centro, possivelmente um centro religioso naquele local. E eles mesmo, com religião, eles estavam perdidos. Nesse tempo eles andavam segundo o curso desse mundo, segundo as potestades, o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, Paulo traz à memória que eles estavam mortos espiritualmente. Nesse tempo que eles eram gentios na carne, que eles eram chamados de incircuncisos, eles estavam sem Cristo. E sem Cristo o homem está perdido. Sem Cristo o homem não tem nada. O homem pode ter religião, o homem pode ter filosofia de vida. O homem pode ter um nível de conduta moral que ele julgue procedente, julgue correta, mas sem Cristo o homem é um homem perdido, que caminha a passos largos a uma condenação eterna. Sem Cristo jamais ele vai satisfazer a justiça de Deus pelo seu comportamento ou pelas suas atitudes, e ele pode ser um homem religioso. Então Paulo diz, naquele tempo estavam sem Cristo, nesse tempo antigo, nesse tempo antes do Evangelho, antes de abraçar o Evangelho, vocês estavam sem Cristo, separados. Então, a primeira palavra que Paulo usa para a situação é separados. Havia separação. Eles eram separados da comunidade de Israel. Israel era considerado o povo de Deus, o povo da aliança. Era o único
povo desse período que conhecia a verdade, que tinha as Escrituras. Então, Israel era um povo seleto, um povo separado por Deus, um povo escolhido. E eles estão separados. Então, separados dessa comunidade escolhida por Deus, separados da palavra de Deus, separados do templo de Deus. E eles eram estranhos. E estranhos é desconhecidos. Estranhos às alianças da promessa. Então, tudo que Deus havia prometido e tudo que Deus vem prometendo ao seu povo desde Abraão, quando Deus chama Abraão e faz um pacto e uma aliança com Abraão, eles não tinham conhecimento. Mas uma das coisas que Deus falou a Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as nações, através da vida de Abraão, através da descendência de Abraão. Mas é uma coisa que se tornou incompreensível, se tornou um mistério, como as coisas iam acontecer. Então, os gentios, eles estavam separados e eles eram estranhos. Não é só separados e conhecidos, eram estranhos, totalmente estranhos à aliança da promessa que Deus tinha feito. Então, a promessa se tornou uma promessa restrita. Israel esperava ao Messias, esperava o seu Redentor, que faria da nação de Israel a nação que teria supremacia sobre tudo e sobre todos. E era isso que Israel esperava. Então Israel tinha esperança. Os profetas davam esperança, a palavra de Deus. O Velho Testamento trazia esperança ao povo de Israel. Então, eles eram um povo totalmente diferenciado. Eles tinham relação com Deus. Eles tinham acesso a Deus, embora que se criou uma série de rituais e cerimônias, mas eles tinham acesso e tinham conhecimento da verdade, porque eles tinham a palavra de Deus juntamente com eles. Então nós começamos com uma comunidade separada e estranha. E sem esperança. E sem Deus no mundo. Então o homem totalmente perdido, sem esperança. Não havia esperança alguma, não havia futuro glorioso para as nações. Porque eles se encontravam sem Deus no mundo, estavam totalmente perdidos, totalmente alheios, vivendo vidas vazias, como hoje o homem sem Deus. O homem sem Deus, ele se encontra perdido no mundo, sem esperança alguma, caminhando para a condenação eterna. Mas agora, diz Paulo, no 14 ele diz, no 13, mas agora em Cristo Jesus. Bom, agora se tu está em Cristo, aí tu é nova criatura, como fala em 1 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Então em Cristo existe novidade de vida. Em Cristo existe esperança. Se deixa um passado sem luz, um passado sem esperança. E em Cristo nós temos uma nova vida. Então Paulo vai comentar, não, mas agora vocês estão em Cristo. Então tudo mudou.
E isso Paulo quer que os efésios estejam conscientes, embora tudo que se falava, e sempre houve heresias no meio da igreja, desde o início. Então, Paulo está tentando defender a igreja. Agora vocês estão em Cristo. Então, agora Paulo quer acomodar a igreja, ele quer tranquilizar a igreja. Olha, era assim antes, agora não é mais. Não se pode viver de passado. Antes era assim. Antes era desse jeito. Antes vocês estavam alheios. Antes vocês estavam perdidos. Antes vocês não tinham esperança. Antes vocês estavam sem Deus. Mas agora terminou. Então Paulo quer trazer à consciência a vida nova em Cristo. E isso porque muitos saíam da igreja de Jerusalém e levantavam questões. E se levantavam contra aquilo que o apóstolo Paulo pregava. Então, se colocava dúvida no gentil, se colocava dúvida nas igrejas. Não é bem desse jeito. E Paulo sempre teve que se defender e defender o seu ministério. E eu volto a dizer, uma das coisas que os judeus eles se levantavam contra Paulo, que Paulo se declarava apóstolo ordenado por Deus. Mas um dos requisitos que se colocou para que alguém fosse apóstolo, ele teria que ter acompanhado o ministério de Cristo desde o seu batismo. Então, se tu pegar no livro de Atos, quando vai se escolher alguém para ocupar o lugar de Judas, se coloca uma série de requisitos. E aí os requisitos tu pega no versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, aqui os apóstolos, eles colocaram requisitos. Então, primeiro, ele tinha que estar junto com os discípulos todo o tempo que o Senhor entrou e saiu no seu ministério. Paulo não esteve nunca presente. Começando do batismo, Paulo não viu Jesus ser batizado. Paulo não viu Jesus ser elevado na glória. Paulo não foi testemunha da ressurreição de Jesus. Então, como que ele poderia se declarar apóstolo ordenado por Deus? Ele não cumpriu os requisitos básicos do que os apóstolos tinham definido. Então, essas coisas entravam na igreja. Acusações contra Paulo. Paulo não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele estava numa igreja, passava um tempo, ia para outra. Estava viajando, fortalecendo, levantando liderança. Viajando por toda a Ásia, por toda a Europa. E nessas saídas, os judeus eles vinham e eles queriam tomar conta da igreja. Eles queriam fazer com que o cristianismo fosse uma seita do judaísmo. E aí existem muitas teorias, muitas coisas levantadas. Se cria muito no culto aos anjos e a aliança antiga, a aliança entregue a Moisés, se diz que foi entregue para os anjos. E como havia entre os judeus ainda culto aos anjos, alguns levantavam que os anjos eram superiores a Cristo. Então a aliança antiga era superior à nova em Cristo.
E tu vai te dar conta disso porque o autor aos Hebreus, ele coloca a supremacia de Cristo sobre Moisés e sobre os anjos. Então, no livro de Hebreus, vai ver que é defendida a supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todos. Por quê? Porque são sutilezas que se colocam. Hoje existem sutilezas que entram no meio da igreja. Coisas que são do mundo. E a psicologia. Entender psicologicamente, se entende e se justifica o não cumprimento da palavra. Se trata muito de autoestima, de conviver bem consigo mesmo, estar bem consigo mesmo. E se trata muito do homem, de elevar o ego do homem. E o humanismo, que eu já, em alguns áudios, já comentei, o humanismo secular, o homem é o centro. E o que se busca é a sua autossatisfação, o homem tem que estar no centro, ele tem que prosperar, ele tem que se autopromover, ele tem que se autossatisfazer, e ele tem que ser feliz de todo jeito. E essas coisas não são bíblicas, mas isso penetra no meio da igreja, são coisas que vão entrando, são coisas estranhas ao Evangelho. Então Paulo diz, não é mais a situação de vocês não estão mais alheios a nada, vocês não estão mais separados em nada, vocês agora estão em Cristo, e agora, em Cristo, vocês ocupam uma nova posição. Então, não se deixem enganar por ninguém. Não se deixem levar por vento de doutrina, vocês estão em Cristo. Antes podia-se dizer de vocês estavam longe. Mas agora, Paulo diz, já pelo sangue de Cristo, vocês chegaram perto. Vocês estão perto, vocês têm acesso pelo sangue de Cristo. Não existe mais distinção. Então, os judeus queriam seguir na distinção mesmo no meio do cristianismo. E isso eles envolviam e enrolavam a igreja. Mas Paulo está dizendo, não é desse jeito, agora vocês estão em Cristo. E em Cristo, vocês estão perto. Cristo abriu um novo caminho. Antes, vocês não podiam entrar no templo. O templo estava restrito, o santuário estava restrito aos judeus. E os gentios não tinham acesso. Mas Paulo diz, não, agora vocês, pelo sangue, vocês estão perto. E o autor do livro aos Hebreus, ele escreve no capítulo 10, verso 19, tendo, pois, irmãos, ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, Cristo consagra pelo seu sangue e pela sua morte um novo e vivo caminho. Ele consagra uma entrada nova. Não tinha acesso. Aqui o santuário do grego é o naos, que é o lugar de adoração, não é a parte externa, é o interior, é a parte de adoração. Cristo, ele consagra pela sua morte e pelo seu sangue um novo caminho, um caminho vivo de acesso. E agora, através de Cristo, vocês têm acesso, e é isso que Paulo diz, não digam o que disserem. Podem chamar vocês de circuncisos, podem chamar vocês de gentios, mas em Cristo, vocês estão em Cristo. E em Cristo, vocês estão perto. Vocês não estão mais longe de Deus, vocês não dependem de mais ninguém, vocês têm uma nova vida em Cristo. No outro tempo era assim. No outro tempo, agora não.
Então, muitas vezes se levanta acusação contra a tua vida. Mas agora tu está em Cristo. E agora tu tem acesso e tu tem perdão. E essas coisas fazem parte, novamente nós vamos entrar no capítulo 1, verso 3. As bênçãos espirituais. Tu tem acesso a isso, é bênção espiritual. Em Cristo nós recebemos toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Esse acesso que tu tem é uma bênção espiritual. Tu não é mais estranho, tu não está mais longe, tu está perto. Porque agora tu está em Cristo Jesus. Agora tu tem uma nova vida, tu tem um novo acesso. Cristo abriu um caminho para ti. E Ele diz no versículo 14, Ele é a nossa paz. Ele nos reconciliou com Deus. Nós éramos considerados inimigos de Deus. Nós vivíamos como inimigos de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 5, verso 10, ele diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o homem não compreende se falar para alguém que tu é inimigo de Deus. O homem sem Cristo, ele não vai aceitar. Mas nós nos rebelamos contra Deus, nós não andamos conforme para Deus. Eu já li algum texto de Tiago. Tiago diz que a amizade no mundo é a inimizade contra Deus. Então, quando nós andamos conforme o mundo, nós estamos andando em inimizade contra Deus. Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quando nós, sem Cristo, andarmos segundo o curso desse mundo, como o mundo anda, nós nos constituímos inimigos de Deus. Isso é Bíblia, isso é bíblico. O homem sem Cristo, ele é inimigo de Deus. Por quê? Porque ele se constitui amigo do mundo. Ele anda conforme esse mundo. Mas agora, Paulo diz que nós somos reconciliados. Sendo inimigos de Deus, andando segundo o curso desse mundo como nós andávamos antes. Agora nós somos reconciliados, não somos mais inimigos de Deus. Somos reconciliados pela sua morte e vamos ser salvos pela sua vida. Então, Ele é a nossa paz. Nós éramos inimigos, nós não sabíamos. Nós achamos que está tudo legal, está tudo bem com Deus. Não, com Deus eu estou bem. Eu já escutei alguns comentários de pessoas dizendo que Deus não é capaz de fazer mal a ninguém. Que Deus jamais vai fazer, Deus é incapaz de matar uma mosca. Mas Deus é um Deus de justiça e um Deus de vingança, e Ele vai trazer vingança sobre os seus inimigos. E o homem sem Cristo, ele é inimigo de Deus. Agora, não é isso que Paulo quer trazer. Paulo quer trazer conforto à igreja. E ele escreve a essa igreja trazendo tranquilidade. Temos paz. Alguns, quem sabe, estão querendo perturbar, querem te perturbar, mas tu tem paz com Deus através de Cristo. Não é pelo que tu está fazendo. Não é pelo que tu é por Cristo. Então, muitas vezes, as pessoas têm um certo prazer de nos conturbar
Como tu, sendo cristão, faz isso? Como tu vive desse jeito? Mas nós temos paz com Deus. Não é pelo que nós somos, é pelo que Cristo fez. Então, Ele, Jesus, é a nossa paz. Cristo nos fez nova criatura. Em Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais e Deus nos vê em Cristo. E isso não quer dizer que não vamos buscar uma santificação diária. Vamos buscar a santidade. Mas nós somos imperfeitos, nós naturalmente somos egoístas, naturalmente nós somos maus, naturalmente nós não conseguimos cumprir a palavra. Mas Cristo está trabalhando na nossa vida e nós estamos entregando a nossa vida diária ao Senhor. Mas Ele é a nossa paz. E diz Paulo que de ambos os povos, tanto judeus como gentios, os dois povos, Deus fez um. Não existe mais a distinção. Para Deus não existe mais diferença. Em Cristo não há diferença, nem gentil, nem grego, nem judeu, nem grego. Não existe mais essa distinção de pessoas. Não há mais. Quando Paulo escreve também os Romanos, no capítulo 3, no verso 9, ele diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então, o que Paulo está querendo trazer à igreja é que não existe distinção mais, não existe diferença do judeu. O judeu não é mais excelente que o grego ou que o gentil. Todos estão debaixo do pecado e todos carecem de Cristo. E não vai haver diferença do judeu cristão ele ser mais excelente do que o gentil cristão. Todos são um. Não existe essa distinção, não existe diferença para Deus. Todos são pecadores, tanto judeus como gregos. Então, Paulo, quando ele escreve Jesus é a nossa paz, temos paz. E esse povo, os dois povos, Deus fez deles um só. Não é um mais excelente que o outro. O judeu vai ocupar uma posição e o não judeu, o gentil, vai ocupar outra. Essa parede de separação que estava no meio, ela foi derrubada. E Deus fez de ambos o povo, porque Deus derrubou. O véu foi rasgado no templo, de alto a baixo, simbolizando que quem rasgou foi Deus, foi de cima. A ordem veio do alto, não veio de baixo, não é ordenança de homens. A separação foi desfeita de cima para baixo. Então, essa parede de separação, ela é derrubada de alto a baixo. Então, não existe divisão, não existe distinção. Primeiro que todos estão debaixo do pecado e todos precisam de Cristo. E sem Cristo ninguém vai ser salvo. Muitas vezes a gente acha que o judeu tem uma vantagem sobre salvação. Não. Eles têm vantagem por causa das alianças, mas não no sentido de salvação. Paulo vai explicar isso aos romanos. Que Deus não vai poder negar o que Deus já fez, mas no sentido de salvação, todos precisam de Cristo. Existe a necessidade de Jesus. E sem Cristo todos estão perdidos, porque todos estão debaixo do pecado. Então nós temos que entender o que Paulo quer que a igreja entenda. Não se preocupem.
Os judeus podem dizer o que quiserem. Paulo está defendendo o seu ministério aos gentios. Vocês não são diferentes. A igreja de Jerusalém não é melhor do que a igreja de Éfeso. E uma coisa interessante que no decurso da história vai acontecer é que o apóstolo João, que liderou, juntamente com Tiago e Pedro, a igreja em Jerusalém, ele vai ser liderança também na igreja de Éfeso. Então não existia distinção. E é o que Paulo está tentando colocar no coração da igreja de Éfeso. E tem muitas coisas que nós temos que nos aferrar à palavra. Por quê? Porque muitas pessoas tentam nos tirar da nossa posição em Cristo. Então é uma situação de nós conhecermos a palavra. E que Paulo quer fazer com que a igreja conheça a sua posição em Cristo. Que eles estejam conscientes e não se deixem levar pelo que se diz. Se diz muita coisa. Muitas vezes se diz coisas para elevar o homem, para engrandecer o homem diante de Deus. E são enganos. E muitas vezes se coloca o oposto para arrebentar o homem diante de Deus. Para desfazer o homem de Deus que está em Cristo. Então, nós temos que ocupar nossa posição em Cristo. Em Cristo. Nós somos vencedores em Cristo. Eu meditava um pouco sobre o Salmo 23. E no início do Salmo, Davi diz: o Senhor é meu pastor. E é interessante porque é diferente do que o mundo pensa. Quando Davi diz o Senhor é meu pastor, ele está se colocando como ovelha. Se ele tem um pastor, ele é uma ovelha. E a ovelha é um animal que não tem sentido de direção. Ele não sabe para onde vai. A ovelha não se consegue proteger a si mesma. Ela precisa de proteção. A ovelha precisa de cuidado. No deserto, era apacentar as ovelhas. O pastor tinha que, ele que ia descobrir onde tinha alimento e onde tinha água, era ele que conduzia. Então existia uma dependência total, e sem o pastor aquela ovelha morria. A ovelha era uma vítima. Na cadeia alimentar, ela era o prato do dia. E o que eu penso quando Davi está falando isso, ele está indo totalmente em oposição ao que o mundo espera de um homem. O que o mundo espera de um homem é que ele seja forte, é que ele confie em si mesmo, que ele seja um homem decidido, que ele seja um homem que sabe o que faz e que busca os seus objetivos e que sai atrás do sucesso e que percorre e que não se deixa jamais abater pelas dificuldades. Então esse é um homem que todo mundo respeita, um homem decidido, esse homem de força, esse homem que sabe o que quer, esse homem sabe o que ele está buscando. Então esse homem é admirado. Agora quando Davi diz, olha, eu sou ovelha, ele não sabe o caminho. Ele não tem segurança em si mesmo. Ele precisa de proteção. A ovelha é um animal medroso, assustado. Ele precisa do pastor. Ele mostra o que é totalmente diferente do que o mundo proclama. Ele não confia em si mesmo. Ele confia no pastor. É perto do pastor que ele quer estar, que está seguro. Então não é o que o mundo prega, muitas vezes não é o que o mundo fala de um homem bem-sucedido. É um
Davi está se colocando como um homem dependente de Deus. E eu falo isso, e abri isso para eles, porque é o que muitas vezes acontece na igreja. Se espera pessoas com autoestima elevada que façam e aconteçam, e que tomem decisão, e que vão em frente. Isso não é bíblico. Um homem, como a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é um homem totalmente dependente de Deus. Não é um homem que confia em si mesmo. Não é um homem que sabe se defender. A ovelha não sabe se defender. Se tu pegar qualquer outro animal, pegar um coelho, o coelho ele tem rapidez, ele foge com rapidez, ele corre. Outros animais que são atacados, eles têm velocidade, eles têm sentido de direção, eles se escondem. A ovelha não tem nada. Ela não é rápida. Ela não sabe para onde vai. Se ela ficar sozinha, ela está perdida. Então, é isso que nós somos, ovelhas dele. Ele é o nosso pastor. Então, existe dependência. Agora, somos um coitadinho? Não, em Cristo não somos. Em Cristo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo. E Davi, por dizer que era uma ovelha, ele foi um pobrezinho? Não. Ele foi forte em Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 12, ele diz: quando sou fraco, aí eu sou forte. Eu me glorio na fraqueza. Não é na minha determinação, não é nas minhas decisões, não é na minha força, não. É na minha fraqueza, porque aí é Cristo aparece. Quando eu sou totalmente dependente de Cristo, então isso é totalmente contrário ao que o mundo espera, ao que o mundo deseja de um homem. Isso é igreja, é estar em Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça pela Tua palavra. E porque nós estamos em Cristo. Em Cristo não somos menos que ninguém. Em Cristo temos acesso ao Pai. Mas em Cristo não é em nós mesmos. Não é porque existe algo especial ou porque existe diferença em nós. A nossa igualdade está em Cristo. E toda a glória se deve ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos em Cristo Jesus.